Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia lá um jardim, onde ele encontrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali, com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então outro discípulo conhecido do sumo sacerdote falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. E estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatar ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos teus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem
e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhe Pilatos: Tomai de vós próprios e julgai segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei. Jesus respondeu: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Nas vós tais habituados é que eu vos solto alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos o crucificar, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhes então Pilatos: Não falas, não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar. Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é como César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lazer, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: A morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro.
porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam juntos à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a um lavar uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por meio dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro lhe ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entramos nesta sexta-feira na paixão do Senhor, a sua morte, mas uma celebração com os olhos colocados já de dia à manhã
certeza da ressurreição do próprio Jesus. A morte na cruz do Senhor não encerra em si nada de extraordinário, a não ser o início da alegria de sabermos que há mais alguma coisa. Diante da morte, temos sempre a dificuldade de ver partir alguém que nós amamos. E também neste dia, os discípulos, de um modo particular, Maria, espaçada pela dor, a perda do seu filho, são expressão máxima da vida de cada um de nós também, quando vemos partir alguém que amamos. Mas a cruz do Senhor precisa ser olhada a partir dos olhos da ressurreição. Aquela entrega não pode ser um fim em si, mas o princípio de uma nova jornada. Tal como nós, na nossa própria vida, em cada entrega e em cada momento em que ultrapassamos os nossos próprios limites de vontade, de dedicação e até mesmo às vezes de capacidade, seja ela física ou intelectual. Do mesmo modo que o Senhor se entrega na cruz pelo amor que tem a todos nós, cada um de nós se entrega na cruz da vida do dia a dia pelo amor maior que tem àqueles que estão à sua volta. Só assim se justifica todos os dias da nossa vida a versinha que a gente faz para se levantar da cama, para organizar uma vida, para criar rapazes, às vezes para tomar conta já de netos, para quem já os tem, para tentar orientar, ajudar a fazer desta gente, homens e mulheres, preparados para o futuro, para dar continuidade a uma humanidade que se quer revestida de valores que levem ao respeito pelo próximo, ao acolhimento daquilo que é diferente de nós, que zelem pela verdade e pela justiça, não a nossa, mas a de Deus, que procurem na vivência da caridade e do amor uns para com os outros um princípio de vida que não é apenas para a vida terrena, que vai buscar muitas sementes da vida celeste. Nós dizemos no canto juvenil, tens em ti um pedacinho de Deus. O próprio livro do Gênesis diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e carregamos connosco esta dimensão também de cruz, tal como Jesus, como também carregamos a da divindade, da eternidade, tal como Jesus. Não somos gerados como Jesus, mas criados. A única diferença é que o Senhor não tem pecado e a gente tem. E somos criaturas de Deus e Ele é o próprio Deus. Então, neste dia, precisamos olhar para a cruz com os olhos da esperança. Nós podemos dizer isso como o nosso povo diz: quem é que não tem uma cruz? Toda a gente tem uma cruz, não se pode dizer assim. Às vezes até é bom estar nacional, isto agora é o resto da cruz. Umas vezes a gente diz mais desanimados, estamos mais cansados, as cruzes às vezes são cansadas. Outras vezes, conformados. Tinha que ser um, foi este. E vamos andando. A questão é não ficarmos apenas nesta dimensão. É porque é que eu levo esta cruz. É porque é que mesmo com esta cruz eu ainda sorri. Eu ainda vou ao encontro dos outros. Eu tantas e tantas vezes ainda me faço ser meu para ajudar o outro também a levar o Senhor. É uma cruz que é apesar dela e não é como pesar dela. Apesar da cruz ainda existe muita coisa. Com o pesar da cruz nós começamos a ficar desanimados, desesperançosos. Exatamente o oposto daquilo que o Senhor Jesus nos queria mostrar. É uma entrega radical e total, sem dúvida, a Jesus na cruz. E o convite que é feito e que brota da cruz do Senhor é o mesmo para nós. Não é uma entrega radical entregada àqueles que eu escolho para a minha vida. Não é uma entrega radical a dedicar de tantos sonhos e projetos por causa dos filhos, dos netos e às vezes da nossa realidade local. Quantas vezes somos provados, não na tristeza, mas na esperança. Eu já partilhei convosco, quando era pequeno, ouvia muitas vezes aos meus pais dizerem: amanhã de ser novo. Amanhã um novo dia, amanhã de ser novembro. Carrega consigo uma esperança. Não é porque estamos naquilo tanto bem que a gente queria, que amanhã não há porquê. Amanhã é um novo dia. E o cristão vive nesta certeza de que cada tempo é um tempo novo que o Senhor nos dá e nos permite viver. Então que hoje, ao celebrarmos a morte do Senhor Jesus, com os olhos colocados na sua ressurreição, que ao adorarmos a cruz onde Ele se deu por cada um de nós, de uma forma
humilde, mas avassalador. Mas quando lemos os relatos da paixão, quando vemos algo relacionado com a paixão, percebemos a violência desta entrega. Uma violência que tantas vezes o mundo também traz a cada um de nós. A língua entrega. Então, olhando para a cruz, vejamos este convite que o Senhor Jesus nos faz, em cada tempo e em cada momento, de não desistirmos uns dos outros, de nos entregarmos por todos, de modo particular com aqueles que a gente ama, que a gente passa mais tempo com eles que a gente perde mais a paciência, é com eles que a gente refilha mais, é com eles que a gente briga mais qualquer coisa. Portanto, também é com eles que nós vivemos esta dimensão de cruz de um modo diferente, para que diante dela e diante deste Cristo possamos contemplar a eternidade, possamos contemplar este passo adiante desta entrega, que é a vivência de um amor desinteressado, que não olha para o seu próprio motivo, mas que procura, pela vivência do dia a dia, na entrega do dia a dia, fazer com que o outro possa se apresentar no máximo da sua potencialidade, que eu me possa apresentar diante do Senhor no máximo da minha conversão pessoal. É em conjunto, não sozinhos. É com os olhos postos na cruz e o coração na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Santa Maria. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecumenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o verdadeiro leproso, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinha do erro, vinha do
Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo, Vingador de Deus, Vingador de Deus. Toma sua cruz e
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Senhor, e dai tua paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reina, e glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso dia e prega e quebrada. Receba a sua palavra e Dai-nos
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa celebração termina com uma bênção sobre o povo e de seguida organizaremos então de saída a nossa procissão do Senhor Morto. Normalmente não é preciso pedir isso e da maneira é só um pedido simples. Vamos tentar fazer silêncio. Sei que não é fácil às vezes, também temos pequenos, é normal que isto aconteça, não tem mal também nenhum, mas vamos tentar fazer a nossa procissão do silêncio. Mesmo sabendo da sua ressurreição, temos um amigo muito especial que partiu-nos. E portanto o nosso silêncio é uma forma também de abraçá-lo e de abraçar a cruz. Uma forma de lhe agradecer por aquilo que ele fez por nós, entregando-se ao Pai pela remissão dos nossos pecados, abrindo a porta da salvação a todos nós. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminada a nossa celebração, se tivermos senhores que queiram ajudar a levar a nossa dor com a caixa do Senhor Morto, ficam convidados a isso. E os restantes vão ter que conseguir devagarinho para nos organizarmos no lado da igreja e prepararmos então a procissão. Se alguém quiser ajudar a levar a caixa do Senhor Morto, é só chegar-se à frente do altar.
dou sempre a sair. Pode tardar aqui, eu dou sempre a sair. Não, vai ver. Não vai ver.
já no dia da manhã na grande situação das faltas de segurança. Vamos começar as nossas casas.